Seja muito bem-vindo a mais um Giro de Notícias, o nosso encontro semanal de forma rápida, direta ao ponto, sem rodeios, para falar sobre os principais assuntos, os principais temas, as principais notícias que ganharam manchete no Brasil e no mundo sobre economia e política e, claro, assuntos, temas importantes que têm repercussão na sua vida, na minha vida e afetam toda a sociedade. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Liberato. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever, se inscreve no canal, deixa seu joinha também. E vamos começar aqui direto ao ponto, sem enrolação. Claro, não poderia ser diferente falando sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra do Irã. Eu quero destacar aqui essa matéria do Valor Econômico. Com a entrada na guerra, Trump abre a caixa de Pandora, que tem a ver, né, a história mitológica, a caixa de Pandora com a entrada dos Estados Unidos na guerra do Irã. A ideia é o seguinte, é que o país que ataca, né, o país que entra numa guerra, ele sabe exatamente quando, onde, o momento que ele entrou na guerra. Mas daqui para frente, ninguém sabe o que vai acontecer, a sucessão de fatos, né, o que vai ser o desenrolar da guerra. Então, não se sabe nem quando, nem onde que a guerra vai terminar. Essa é a ideia aqui trazida por essa manchete. De acordo com as autoridades americanas, o ataque que aconteceu aqui no Brasil era a madrugada de sábado, que aconteceu, né? Os aviões dos Estados Unidos partiram dos Estados Unidos e atacaram as bases nucleares, as usinas nucleares que ficam ali em bunkers lá no Irã. Teve sucesso, os Estados Unidos falou que já atingiu o seu objetivo. Olha, o objetivo nosso não é entrar em guerra com o Irã, nosso objetivo era aniquilar o plano, o planejamento ali estratégico do Irã de enriquecimento de urânio, o plano nuclear do Irã. Essa foi a mensagem passada pelo governo dos Estados Unidos. Não queremos uma guerra com o Irã, queremos destruir o plano nuclear do Irã. Mas, daí o Irã entender dessa forma é diferente. E Israel não pensa exatamente assim, ele não quer simplesmente acabar com o plano nuclear, ele quer acabar com o regime dos iatolás, ele quer a mudança de regime, ele quer derrubar o regime da República Islâmica do Irã, lá o regime dos iatolás, aquele regime extremamente conservador, teocêntrico, enfim, que você já conhece, você já ouviu falar na mídia. Agora, Estados Unidos também, aqui especificamente, o presidente Donald Trump já tuitou, já publicou nas redes sociais que se o regime não atende a população, o Irã tem que ser grande novamente, fazendo alusão ao mote que ele usou, Make America Great Again, Make Iran Great Again. Mostrando aí que tem também interesses na derrubada do regime do Irã, o regime islâmico lá no Irã. E aqui eu trago os ataques que os Estados Unidos fez nas centrais nucleares do Irã, que foi nessa central aqui de Fordow, de Isfahan e de Natanz. Não sei se é exatamente assim que pronuncia. Esses ataques aqui no Irã, essas usinas ficam em bunkers embaixo da terra e esses mísseis, essas bombas usadas pelos Estados Unidos alcançam esses bunkers aí. De acordo com as informações, os Estados Unidos atingiu o seu objetivo. Agora, se o Irã vai falar, não, beleza, você só atacou, acabou com o meu plano nuclear aqui, agora tá tudo bem, beleza. Não sei se vai ser essa a interpretação. E o Israel, como eu falei, ele tem interesse na derrubada do regime. Tanto é que essa manchete traz uma ideia disso. Israel amplia ataques e aqui símbolos do regime do Irã. Aqui, o ataque aéreo de Israel foi contra essa prisão de Evin. Eles atacaram e colocaram lá as palavras, viva a liberdade. O que é essa prisão de Evin? É a prisão onde ficam os presos políticos, aqueles contrários ao regime do Islã. Então, olha, estou soltando uma bomba aqui, colocando aquela oposição, aquelas pessoas que foram presas pelo regime para poder agora estar em liberdade e questionarem mais ainda o regime lá dentro. Ou seja, você provoca ali um conflito maior, você libera ali a oposição a estar questionando e para estar eventualmente conspirando uma derrubada do regime do Irã. Legal? Agora, falando mais um pouquinho sobre a questão de a gente não sabe o que vai acontecer, os impactos políticos, econômicos, geopolíticos daqui para frente. O Irã ameaçou fechar esse estreito de Hormuz e elevou, o que gerou uma elevação, um aumento do preço do petróleo no final de semana. Então, o petróleo subiu lá 6%, o Brent da commodity, do Brent do petróleo subiu 6% no final de semana. Agora, hoje, o mercado está mais tranquilo, não está acreditando que vai ser fechado esse
esse estreito, até porque esse estreito de Hormuz, eu vou colocar aqui a imagem, você vai ver que ele não é só explorado pelo Irã, o Irã está aqui, mas também Omã, Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, usam esse canal aqui do Golfo de Omã, e o estreito está bem aqui, ó. Se você for ver nessa imagem ampliada, o estreito está bem aqui. Esses países todos usam, inclusive as estimativas é que 20% de toda a produção de petróleo passam por ali, e a produção que vai para a China, que alimenta toda a região da Ásia, ali incluindo a China, e também da Europa, passa por esse golfo aqui, por esse estreito. E se o Irã fechar, vai atrapalhar os interesses da China. E a China é o maior comprador, né? O Irã é o maior fornecedor de petróleo para a China. Vai em roda de colisão com a China. Por isso, não seria nada interessante o Irã comprar esse problema aí com a China nesse momento. Então, é isso que a gente tem. Por enquanto não se sabe. O parlamento do Irã aprovou o fechamento do canal, mas o parlamento aprovar e o executivo e o Ayatollah, né, o supremo líder lá do Irã, efetivamente fechar é outra coisa. E ainda não fechou, está aberto ainda. Então é essa situação que a gente tem. Então, falamos de mundo, o mundo é isso, vamos acompanhar os efeitos e as repercussões no mundo todo, principalmente no preço do petróleo, que você sabe, né? Afetou o preço do petróleo, afetou o frete, afetou o preço de tudo, de alimento, de mercadorias, afeta diretamente a sua vida e a minha. Agora, vamos falar aqui de Brasil, e antes de entrar nas notícias aqui do Brasil, eu quero destacar aqui o Boletim Focus, expectativa do mercado. Hoje, né, divulgada hoje, para a inflação é fechar o IPCA, a inflação do Brasil, em 5,24. Essa é a quarta semana de queda nas expectativas aqui do IPCA. O PIB subir 2,21 no final desse ano, terceira semana seguida aqui o mercado, né, esses agentes consultados aqui pelo Banco Central elevam suas expectativas. O câmbio é fechar o ano, de acordo com as expectativas aqui desses agentes econômicos consultados pelo Banco Central, é fechar o ano em 5,72, segunda semana seguida de queda nas expectativas, e a Selic é fechar o ano em 15%. Semana passada o mercado acreditava que ia fechar em 14,75%, mas com a reunião do Copom na semana passada que elevou as taxas em 0,25%, subindo de 14,75% para 15%, agora é a primeira semana que o mercado acha, que acredita que vai fechar 2025 com uma Selic de 15% no final de dezembro. Agora sim, falando de forma bem breve e rápida aqui também sobre as matérias aqui no Brasil, o governo tenta afinar calendário para aprovar, para votar o pacote fiscal e o novo imposto de renda. Você lembra que o governo apresentou aquela medida provisória alterando o imposto de renda de vários investimentos, LCA, LCI, CRA, CRI, debênture incentivada, imposto de renda sobre o rendimento dos fundos imobiliários, dos FIIs agros, aumento do ganho de capital, mexendo naquela tabela regressiva do imposto de renda, de tesouro direto, de CDBs, que escalonava, sair de 22,5 para 20, depois 17,5, depois para 15, agora o governo está propondo uma alíquota única de 17,5, enfim, mexeu um monte de coisa lá no imposto de renda, só que é medida provisória. Essa medida provisória precisa ser convertida em lei, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 60 dias, prorrogada por mais 60 dias. Então, o governo precisa votar isso daqui, fazer com que o parlamento vote isso daqui e converta essa medida provisória em lei. E também tem aquele decreto do IOF que o parlamento aprovou a urgência para aprovar ou não, né, para um decreto legislativo para assustar, para cancelar aquele decreto que aumentava o IOF. Então o governo tem uma agenda bem grande aqui junto ao Congresso para aprovar essa medida provisória e para não deixar o decreto legislativo passar para derrubar aquele decreto presidencial que aumentou o IOF. E aqui o governo usando as suas ferramentas, pressionado pelo Congresso após as derrotas de Lula, o governo acelera a liberação das emendas parlamentares. Que coincidência, né? O governo com a agenda apertada, querendo aprovar essas medidas de aumento de arrecadação, de aumento de receita, né? Em vez de reduzir despesas, sempre a gente pagando aqui as contas, aumentando tributação, querendo aumentar o IOF e o imposto de renda, ele precisa aprovar isso aí no Congresso. O que ele está fazendo? Usar as suas ferramentas. O que é usar as suas ferramentas? Liberar emendas parlamentares para deputados e senadores. Então, é isso que temos aqui no nosso Giro da Semana. Eu espero que você tenha ficado bem informado. Vem aqui, deixe seu comentário, fala o seu posicionamento também. Vamos bater um papo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Um grande abraço, até a semana que vem e vamos embora!